chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje, professora Leda Jane, aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo, na TV Educação, canal 10.2, aquela aula maneira de espanhol para vocês, trazendo gramática hoje, trazendo aquele assuntozinho saboroso que são as conjunções. Mas antes de nós começarmos, de eu convidar vocês para vir comigo, eu quero lembrá-los, tá, que nossa programação está disponível lá no Instagram, na @plataforma Gonçalves Dias. Você acompanha toda a nossa programação. A nossa aula de espanhol sempre acontece às sextas-feiras, tá? Nas 3 séries, manhã, tarde, noite, dá para reprisar, né? Se não deu para não entendeu de manhã, assiste à tarde, se não entendeu à tarde, assiste à noite, não tem o tempo, vai lá no YouTube, fica gravado lá. Além disso, lá tem mais algumas atividades para vocês, né? Apostilas, exercícios, para que vocês testem o conhecimento de vocês. E se depois de tudo isso você ainda tiver dúvidas, acompanhe, sintonize na Rádio Timbira 1290 MHz o programa hashtag Fique em Casa Aprendendo todo dia, das 16 às 17, de segunda a sexta, para você. Também tem lá no Spotify o podcast hashtag Fique em Casa Aprendendo. Então, galera, chega de desculpa, vem comigo e vamos aprender espanhol. Hoje nós vamos falar das conjunções subordinantes, tá? Ou subordinales. Está correto as duas formas. Então, nós vimos na aula passada as conjunções coordenadas, né? Conjunções coordenantes. Hoje nós vamos relembrar esse conceito, essa divisão, e vamos passar para conhecer as conjunções subordinadas. Então, conjunções são palavras invariáveis na língua espanhola, ou seja, não apresentam flexão de gênero nem de número. Sua função é unir palavras, sintagmas, frases ou orações e estabelecer relações de hierarquia entre elas. A etimologia da conjunção provém do latim, com e significa com, e jungo, que significa juntar. Então, ou seja, conjunção significa aquilo que junta com. As conjunções em espanhol só têm significado gramatical, tá? E não possuem significado lexical. Seu significado é adquirido nas orações em que são empregadas. O que são essas conjunções e qual a sua divisão? Nós já falamos sobre o conceito de conjunções, né? Então, qual é a divisão? A divisão das conjunções, elas são coordinantes ou subordinantes. Coordinantes, nós já vimos na aula passada. E subordinantes, você também pode achar em algumas gramáticas como subordinales, tá certo? Conjunções subordinadas. Subordinantes são as conjunções que unem orações que estão em um nível de interdependência, tá? De modo que o sentido de uma delas depende da outra para completar-se. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Luis dijo que vendría a recoger a los niños. Aqui eu destaquei que Luiz disse, mas aí eu preciso complementar o sentido, saber o que foi que ele disse, que viria buscar as crianças. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma oração que depende da outra. Em português, nós chamamos oração principal e oração subordinada. Em espanhol, também, eu sempre tenho uma oração principal e, em seguida, uma oração subordinada. O sentido da segunda oração, que chamamos de oração subordinada, só é possível graças à primeira, chamada de oração coordenada ou oração principal. Sem ela, a segunda oração ficaria incompreensível. Se eu dissesse ao menos viria buscar as crianças, ficaria sem compreensão, eu não teria um sentido. As conjunções subordinantes dividem-se em... Aí eu peço que vocês peguem o material de vocês e comecem a anotar, tá? É muito importante que eu saiba as conjunções, tanto coordenadas quanto subordinadas, para que eu possa compreender o sentido gramatical de algumas frases, tá?
Comparativas. Então, as minhas conjunções subordinadas comparativas, o que elas fazem? Aqui elas me levam, elas introduzem uma oração subordinada que estabelece uma relação de comparação com a oração principal. São elas mas que, tan, como e menos que. Então, eu tenho aqui um exemplo. El monumento no era tan grande como lo imaginamos. Então, o monumento não era tão grande quanto imaginamos. Então, há aí o sentido de comparação. Essas são bem fáceis e vocês conseguem identificar com facilidade na oração. Tá, el monumento não era. Se eu terminar a minha oração bem aqui, ela fica sem sentido. Então, eu preciso de uma oração subordinada aqui, complemente. Aí, eu utilizei quem? Tan e como para construir a minha oração subordinada e dar sentido. Conjunciones subordinantes causales. Então, são as conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa causa ou o motivo daquela oração principal, tá? Então, a mais usada é a conjunção porque, que não tem acento, e pues, tá? Então, estás cansado porque has corrido mucho. Se eu disser apenas você está cansado, fica algo faltando, porque você acaba querendo saber por que a pessoa está cansada. Então, porque correu muito. Se eu complemento essa oração, eu posso afirmar, você está cansado. Pronto, acabou bem aí. Mas se eu complemento, porque correu muito, eu estou trazendo uma conjunção subordinada causal, que é aquela que me dá o motivo, tá? Ou a causa dentro da minha oração. Consecutivas são aquelas conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa o efeito ou a consequência da oração principal. Eu tenho luego, com que e assim. Eu trouxe como exemplo, no ganhamos el partido, luego no nos classificamos. Então, nós não ganhamos a partida, né? Não ganhamos a partida, logo não nos classificamos, tá? Então, há uma consequência, há um efeito causado pela conjunção subordinada luego. Condicionales são as conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa uma condição para a realização da oração principal. Quais são elas? Se, como e quando. Então, podrás sair quando pagues lo que debes. Então, você poderá sair quando pagar o que deve. Tá? É uma condição. A pessoa só pode sair depois que pagar o que está devendo. Concessivas são as conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa uma objeção, um impedimento ao significado da oração principal. A principal conjunção concessiva é aunque. Então, no logro adelgazar, aunque he estado em dieta todo el año. Então, não consigo emagrecer, mesmo tendo estado de dieta o ano todo. Então, há um impedimento, né, nessa oração aí. Inales são as conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa a finalidade da ação. Né? Porque eu estou realizando essa ação. Então, a finalidade da ação realizada na oração principal. A conjunção final, por excelência, é para. En los últimos 2 años, he ahorrado para viajar a Japão. Então, nos últimos anos, economizei para viajar ao Japão. Aqui eu tenho alguns exercícios, tá? E essa aula de hoje nós vamos retornar novamente
Então, não se desesperem se você não anotou tudo, tá? Então, qual é o tipo de conjunção das palavras em negrito de cada oração? Eu tenho aqui, tiene 15 años, es decir, la edad de las ilusiones. Tiene 15 años, es decir, la edad de las ilusiones. Então, eu quero saber qual é o tipo dessa conjunção que está destacada, es decir. Aí eu tenho na letra B, si conducieras com cuidado, não habrías sofrido el accidente. Então, se conduzir é o que está destacado, se eu quero saber qual é o meu tipo de conjunção. Trajimos pollo e hicimos uma comida estupenda. Então, e está destacado, eu quero saber qual é o tipo de conjunção. Não es mi tia, sino mi hermana. Então, sino é a minha conjunção de destaque. Prefieres té ou café? O está destacado. Eu quero saber qual é a conjunção. Uma observação sobre essa questão, tá? É que aqui eu tenho tanto conjunções coordinantes como subordinantes, tá? Então, por isso é que eu estou dizendo para vocês que nós vamos retornar para que vocês possam anotar e verificar junto com a aula passada, que falamos das conjunções coordenadas, e vocês anotaram, tá? Para vocês poderem conseguir resolver essa questão. Eu não vou passar para a resposta ainda. Nós vamos voltar aqui, tá? Aqui. Então, eu tenho comparativa, que indica o quê? Comparação. Então, você faz uma tabelinha, onde você coloca conjunções subordinadas comparativas. Entre parênteses, relação de comparação. Destaca quais são as principais, as mais utilizadas. Mas que, tan, como e menos que, certo? Aí você vai nas causales, que são aquelas que expressam causa ou motivo. Coloca lá, causales, entre parênteses, causa e motivo. E logo do lado você coloca porquê e pues, certo? Aí você vai nas consecutivas. Essa aqui é a nossa terceira conjunção. Você vai lá e coloca entre parênteses, efeito e consequência. E destaca logo do lado, luego, com que e assim. Quarta conjunção, condicionales, entre parênteses, condição. Logo do lado, se, como e quando. Isso vai facilitar vocês na resolução da atividade, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Então, vamos aqui. Concessivas, quinta conjunção. Objeção, entre parênteses, objeção, impedimento. E aí, vocês colocam do lado a principal, que é aunque. Professora, não tem outras? Tem, mas essa é a que mais aparece, a que é mais utilizada. Então, é a principal. Sexta conjunção, inales, que, entre parênteses, vocês vão colocar finalidade, tá? Que é para vocês entenderem e não dispersarem. Do lado, vocês escrevam para, que é a conjunção por excelência, tá? Desse tipo de conjunção subordinada. Aí, nós vamos para... Observem bem aqui, eu tenho 6 conjunções aqui, certo? Vocês conferiram. Quantas conjunções subordinadas eu tenho em português? Já é um ponto para vocês analisarem. Uma outra situação, as conjunções subordinadas em português, elas não só são mais, como também elas têm mais palavras, mais vocábulos para cada uma dessas que nós citamos aqui. Em espanhol, elas são em um número menor, o que facilita, tá, a sua compreensão e memorização. Então, partindo aqui para a atividade, fazendo essas anotações, vocês já conseguiram identificar? Então, vamos ver a resposta. Eu tenho aqui nas respostas, conjunção coordinante explicativa. Vamos conferir. Tiene 15 anos, es dizer, o que quer dizer? A idade das ilusões. Então, eu estou explicando. Há uma explicação. Na letra B, eu tenho a conjunção subordinante condicional. Conjunção subordinante condicional. Vamos voltar aqui.
Se conduzieras com cuidado, não habrias sofrido el acidente. Então, se você conduzisse com cuidado, se você, provavelmente aqui está se tratando de uma direção, né? Se você dirigisse com cuidado, conduzisse algo com cuidado, você não teria sofrido um acidente. Então, há uma condição. Na letra C, eu tenho a conjunção coordenante copulativa. Conjunção coordenante copulativa. Então, trajimos pollo e hicimos uma comida estupenda. Então, nós trouxemos frango e fizemos uma comida estupenda. Na alternativa D, na resposta, eu tenho conjunção coordenante adversativa. É uma adversidade, tá? E aí vamos conferir, no es mi tía, sino mi hermana, tá? Então, sino é uma adversidade. E se não me falha a memória, é a única. E por fim, a letra E, conjunção coordenante disjuntiva, tá? Conjunção coordenante disjuntiva, que prefieres té ou café? Para quem não sabe o que significa té, é chá, tá? Que em inglês é tia, né? Em espanhol é té. Então, você prefere chá ou café? Há uma disfunção, certo? Então, eu não trouxe outras atividades para vocês, porque eu preciso que vocês fixem a memória de vocês nessas conjunções especificamente, tá? Porque quando você vai procurar exercícios, atividades sobre conjunções, vocês nunca vão conseguir especificamente conjunções coordenadas e atividades especificamente conjunções subordinadas, tá? Elas sempre vão aparecer num contexto juntas. Não que não tenha, sim, tem, porém, vocês vão sempre verificar dessa forma. Nas avaliações do Enem, quando entra a parte de gramática nos textos, o que você pode observar? Geralmente são questões como essa que nós estudamos aqui, agora há pouco, que nós vamos encontrar. Então, é a necessidade de que você memorize, de que você decore mesmo para valer essas conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas, porque elas fazem essa ligação entre uma oração e outra, elas unem palavras, o que vai facilitar para você a sua compreensão, o seu entendimento de determinadas questões que vêm aparecer no Enem. Fazendo um levantamento dessas atividades, dessas provas do Enem, eu pude observar que a maior parte da gramática, quando cai, que vocês sabem que a prova do Enem é focada na interpretação textual, a maior parte da gramática, quando cai nas provas, ela é voltada para a questão dos falsos cognatos, para a questão dos verbos e para a questão dessa função gramatical da coordenação. Da conjunção. Por quê? Porque elas têm um valor gramatical, elas não têm um valor lexical. Então, são palavras que elas estão ali para fazer essa união. Não confundir conjunção com preposição, tá, gente? Não confundir, porque elas ligam palavras, tá? Então, eu costumo geralmente dizer que a preposição, ela é especificamente para ligar palavras dentro de uma oração. E a conjunção, ela vai ligar orações, ela vai ligar termos, ela vai ligar expressões. Então, bem aí, eu tenho a maior diferença entre a conjunção e as preposições. As preposições em espanhol, elas são bem mais sutis do que em português, certo? E existem, inclusive, preposições que não existem, que existem em português, mas que para o espanhol não existem. Então, é mais fácil você encontrar conjunções do que preposições em textos em espanhol e principalmente nas avaliações que nós analisamos e nós fazemos pelo Enem ou em algumas outras universidades, tá? Então, vocês tenham sempre em mente de vocês que as conjunções, elas precisam ser
compreendidas, trabalhadas, para que você não venha a ter mais dúvidas a respeito desse tema. Tá certo, galera? Por hoje a gente fica por aqui. Hasta luego.